segunda metade dos anos 90, 20 anos atrás, havia uma percepção de que o mundo estava mudando, o Brasil estava mudando e a gente não dispunha de elementos e ferramentas para se compreender esse processo complexo. Havia um quase consenso de que a globalização seria boa para todo mundo e que era um processo eminentemente homogêneo. E nós, de uma certa maneira, não compartilhávamos dessa noção. E para nós a única maneira de tentar compreender esses processos era se a gente pudesse fazer de uma forma coletiva, com a participação de colegas, amigos, professores, pesquisadores a diferentes regiões do país. A gente partia da hipótese de que o saber e o conhecimento também era localizado. Mesmo com essa pressão de homogeneidade da globalização, o conhecimento, as informações necessárias, os processos de capacitação, os processos de transformação produtiva, eles eram diferenciados, tendo em vista a diversidade do território brasileiro. Dentro dessa perspectiva, a Rede Siste foi desenvolvendo e foi estruturando o conceito principal com o qual temos trabalhado, que é a noção de arranjos produtivos locais. O conceito de APL, ele foi desenvolvido no início dos anos 2000, no nosso primeiro projeto, eu acho, que foi o projeto apoiado pelo BNDES, pela FINEP, onde a gente pesquisou 9 APLs. Foi um conceito que não existia antes na literatura. Foi um termo, inclusive, que foi criado pela Rede Siste, derivado de uma discussão sobre sistema local de inovação, mas tentando traduzir a visão teórica, conceitual do sistema de inovação para realidades de países em desenvolvimento, para realidades produtivas como as nossas aqui no Brasil. O conceito de sistemas productivos locales, los APL, han sido probablemente el más extraordinario éxito en materia de intercambio entre academia y política. Cuando uno mira la política de innovación en Brasil y se encuentra con que APLs estructura la política en las regiones, en las localidades, lo que implica en términos de dignificación de gente olvidada e invisibilizada que el concepto ilumina y hace emerger, es realmente de esas cosas impressionantes. Esse eu acho que foi o passo fundamental. Foi cunhar um novo referencial teórico, conceitual e de política próprio, adequado, que colocasse no centro do radar o que a gente considera que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Essa nova forma de enxergar e aí superando grande parte das tendências de importar teorias, conceitos, modelos que, em geral, são abstratos. E, quando muito, eles refletem o contexto de outros e tornam invisíveis grande parte da nossa realidade, nossos atores, nossas atividades, nossos territórios. O que é nosso, o que é brasileiro e como que a gente pode pensar o desenvolvimento local junto com a inovação e o que seriam as políticas e os estímulos adequados ao nosso caso. A importância cultural de como cada país faz a sua inovação e o seu desenvolvimento local é crucial. Os economistas têm que sempre partir do ponto de vista que o foco do desenvolvimento é a sociedade, são as pessoas. E a economia, a política industrial, a política de inovação é um meio para a gente atingir essas pessoas. É a dimensão, então, que a Rede Siste traz para a dimensão territorial do desenvolvimento, da desigualdade regional, a dimensão local
da inovação, que os arranjos produtivos, eles não são só arranjos de pequenas e médias empresas como no início se pensava, se tratava, mas sim são arranjos territoriais que envolvem diferentes atores institucionais, diferentes empresas, diferentes portes e principalmente os cidadãos. Quando você pensa em Brasil, você tem vários Brasis, né? Várias realidades, né, distintas, né? Pessoas, né, distintas e dinâmicas, né, distintas, né? Culturalmente, né, economicamente. Então, né, quando você enxerga, né, cada lugar a sua maneira, né, cada lugar, né, com as suas especificidades, isso ganha uma riqueza assim, né, imensa. E colocar a discussão do desenvolvimento em termos de território possibilita incluir a população na discussão do desenvolvimento. Por meio da Rede SIST, eu coordenei algumas pesquisas que foram fundamentais para a melhor compreensão do Estado em si. Então a gente fez o mapeamento dos APLs que estavam completamente invisíveis, né, de pequenos produtores, onde a própria política de APLs do Estado de Alagoas acabou fazendo uma governança local e isso foi fundamental para a melhoria da produção local, melhoria do empoderamento local. E a partir desse estudo, então, e dessas referências, nós conseguimos alcançar resultados impressionantes, né? Formulando políticas de desenvolvimento local, território, a população participando e se apropriando do conceito de arranjo produtivo e formulando seus caminhos e colocando seus planos de investimento em ação. A ideia era desenvolver uma rede com dimensão nacional. Nossos colegas ajudam a ampliar a nossa capacidade de enxergar com propriedade, né? Que é muito interessante. Por outro lado, e eu acho que é uma outra grande característica da Rede SIST, vários de nós estão na academia e também participa do planejamento e a implementação de políticas. Eu participei de diversas reuniões com governos do Estado, com o Sistema S, com outros órgãos de financiamento, além do BNDES, onde a participação da universidade é fundamental. Então, eu acredito que o desenvolvimento local e o desenvolvimento do Brasil passa pela inclusão produtiva, pela inclusão de atores menos contemplados pelas políticas tradicionais, e a Rede SIST tem um papel fundamental na própria prática dessa política. Apesar de que a rede é inicialmente formada por economistas e economistas da indústria e da tecnologia, né, a gente tinha claro a necessidade de que o aprimoramento do ferramental teórico e do ferramental empírico necessitaria de aportes que vão além daqueles que um economista pode proporcionar. Então, desde o início, a gente tinha uma preocupação muito grande de dialogar com sociólogos, dialogar com geógrafos, dialogar com antropólogos, dialogar com qualquer outra atividade acadêmica que pudesse nos enriquecer e trazer perspectivas que ampliassem esse nosso olhar. Eu acho que a rede adquiriu hoje uma diversidade que a gente não pode circunscrever ela a uma agenda única de pesquisa. Nós começamos com sistemas de inovação tentando emular um conceito, enfim, né, formulado na literatura internacional, e avançamos no sentido da dimensão territorial. A agenda de pesquisa ela foi avançando justamente na tentativa de alargar seu escopo analítico, saindo de atividades industriais e tentando dar conta, a partir de um referencial de análise sistêmico, de atividades industriais, agroindustriais, agrícolas, atividades de serviços, atividades de cultura, entretenimento, fazendo estudos, por exemplo, na área de arranjos produtivos baseados em serviços públicos de saúde e tentando entender como que estruturas de educação, universidades, em novos territórios, em novos campos que estão sendo estabelecidos, são capazes de mobilizar toda uma economia local, mobilizar toda uma base de conhecimento, de capacitações, ser um agente transformador desses territórios. A Rede SIST prestou uma contribuição ao desenvolvimento brasileiro, à reflexão sobre o desenvolvimento brasileiro inestimável.
rompendo com os modelos ortodoxos, onde o espaço e a territorialidade não tinham presença, onde as desigualdades sociais e territoriais estavam ausentes, e mudou o eixo de reflexão teórica para a economia política e com foco no desenvolvimento não só da economia de mercado, mas da sociedade. Eu acho que um dos aspectos mais importantes da rede foi trazer essa visão sistêmica de inovação, que permite a gente ver além das empresas individualmente e dos setores, trazendo a questão do local como uma questão importantíssima para a análise da economia. Muitas pessoas ressaltam o papel importantíssimo da Rede SIST enquanto propor políticas econômicas para o Brasil, para a América Latina, mas eu queria ressaltar o papel da Rede SIST enquanto formadores de jovens, porque a Rede SIST é um contraponto em quase tudo que é dado nas universidades. Eu aprendi na rede a não me contentar com o pensamento apenas dentro de caixinhas limitadas, que eu pude ver que, na realidade, um mercado, um sistema produtivo, ele não era feito de curvas hipotéticas plotadas num eixo cartesiano em um espaço abstrato. Ele era feito de pessoas. Então eu pude finalmente entender questões que eu não entendia antes e incorporar isso para mim como um projeto de pesquisa, que para mim, na verdade, é mais do que um projeto de pesquisa, é um projeto de vida. É de a gente ter realmente uma possibilidade de fazer uma pesquisa que a gente se veja representado na pesquisa e que a gente se veja ali participando dela. Então eu acho que isso é um lugar que permite ao estudante, ao doutorando, ao mestrando se colocar. É uma rede que tem uma dimensão nacional importante, que tem uma articulação internacional importante, mas que, sobretudo, é muito aberta internamente para estar se revendo e revendo suas proposições o tempo todo. Eu acho que essa maneira aberta de lidar de colocar o debate sem medo, de ferir conceitos e tal, para mim eu acho que é a característica mais interessante. Para mim a rede é o lugar onde eu me tornei pesquisadora. Eu já tinha feito mestrado, eu comecei na rede no final de 2005, no primeiro ano do meu doutorado. Foi um encontro muito bonito para mim, porque foi uma junção de uma visão muito parecida com o que eu tinha de Brasil. Foi um encontro muito interessante profissionalmente, mas ao mesmo tempo a rede é um lugar de muita afetuosidade. Então a gente fez grandes amigos, a gente tem trocas profissionais e trocas pessoais muito interessantes aqui dentro. Eu acho que a gente ensina e fala muito de cooperação, aprendizado coletivo e construção de conhecimento coletivo, e no fundo é isso que a gente vive na rede. Na Rede SIST eu encontrei um ambiente acadêmico de excelente qualidade. Ela é a minha base de pensamento, de trabalho, de reflexão. E ainda que não esteja mais aqui presencialmente, eu não seria o que eu sou se não tivesse passado pela Rede SIST. Além de sermos colegas de profissão, somos amigos, temos relações que vão além da academia, passa pelos vínculos e os laços pessoais. Então, para isso, é uma riqueza poder estar na área acadêmica e desfrutar desse ambiente solidário, acolhedor. Mesmo eu não sendo já tão novo, sou parte dessa grande turma que se formou, com o carinho do José, da Helena, e com a orientação intelectual de um grupo de pesquisa onde o debate, a troca de ideias é o único que é permanente para continuar a aprender. De certo modo, essa ideia do aprendizado, da interação, que está por detrás do próprio conceito de arranjo produtivo, de sistema produtivo, a força dela vem, me parece, da própria estrutura da rede, de como ela surgiu e como as pessoas se integraram a ela, com essa disposição permanente para a troca, para aprender novos conceitos, para avançar em novos caminhos
que às vezes são até distintos das trajetórias profissionais originais, mas que dão um caldo, digamos assim, de cultura e de desenvolver novos conceitos, buscar novas articulações, que realmente, digamos, é o ponto que me parece, né, destaca mais a rede em relação a outras experiências de redes acadêmicas. É um espaço multidisciplinar, né, e amplo, onde algumas questões de pesquisa, sobretudo aquelas orientadas para a geração de conhecimento e a promoção da inovação, ela pode ser olhada de um jeito que vai além do desenvolvimento em termos econômicos. Hay un intelectual argentino que se llama Guillermo O'Donnell. Dijo, los latinoamericanos tenemos que hacer teoría y tenemos que analizar datos, las dos cosas. Porque si solo analizamos datos con teoría de otros, es como aquello de vender materia prima y comprar manufactura. REDESIST ha sido fundamental en promover que los latinoamericanos que trabajamos en sistemas de innovación en el marco de GlobalX no simplemente analicemos datos con teorías que nos vienen de alguna otra parte, sino que hagamos teoría y analicemos datos. Y ese es un aporte que es imposible valorar. É absolutamente fundamental. A REDESIST, ela sempre esteve engajada desde o seu início, né, em colaborações internacionais. Desde os primeiros eventos realizados, contando com parceiros europeus, e ao longo do início da década de 2000, vários projetos de pesquisa mobilizando importantes parceiros, principalmente latino-americanos, e gradativamente foi sendo um agente muito importante para fortalecer aquilo que você pode considerar uma muito importante rede de pesquisa internacional na área desse campo de pesquisa de sistemas de inovação conectada ao desenvolvimento, né, que é a rede GlobalX. Nosso contato com essa rede veio se ampliando desde então, até que agora, nesse momento, a gente assumiu o secretariado aqui no Rio de Janeiro, e esse também tem sido um passo importante, eu acho, para a rede. A gente ainda vai ter um longo aprendizado aí pela frente, sendo, né, esse nó central dessa rede global de pesquisa. No escritório da REDESIST tem um quadro que diz: o Sul é o meu norte. Eu acho que nada traduz melhor a missão da REDESIST. A REDESIST é um centro de pesquisa que sabe muito bem distinguir as políticas industriais que beneficiam apenas o norte das políticas industriais que de fato beneficiam o Sul. These BRICS countries, they share lots of similarities. So therefore, let's come to the point, the knowledge sharing. Knowledge sharing is important, and adaptation according to each other's local condition, that become important. So REDESIST, no, since they work for 20 years, already 20 years, and this methodology has been tested by many scholars. I think that's the value of this methodology, and also that's the value, we should learn from this, and to see, what we can use, and how to integrate this methodology with our work. The Institute of Economic Research on Innovation continues to learn much from your work. IRI has sought to build upon the literatures that you have generated, utilizing your methodologies and seeking to emulate your national embeddedness. While we have 13 years of collaboration, it does feel like we've been fellow travelers forever. Collectively with our colleagues in Russia, India and China, and ourselves, we continue to challenge the global hegemon and their local compradors. A REDESIST foi exemplo de empreendedorismo acadêmico, formaram gente, lutaram pela política de inovação, pela indústria brasileira. Desenvolvemos conceitos importantes no tocante à capacidade das micros e pequenas empresas desenvolverem processos inovativos. Para mim, nesses 18 anos de colaboração com a REDESIST, encaro de uma forma muito positiva ao perceber que sua abordagem utilizada pela política estratégica do Sistema Nacional de Inovação, abrangendo o setor privado, o público, a esfera municipal e a privada. Eu cheguei aqui em 2007, no meio das comemorações do aniversário de 10 anos. E de lá para cá, pessoalmente, para mim, uma palavra que eu posso definir é crescimento.
Certamente a Rede Siste faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Em 2017, o momento é de reversão de muitos ganhos e a rede tem um papel fundamental em manter-se sempre um passo à frente, crescendo, se fortalecendo e mantendo a liderança, para não deixar de esmorecer a reflexão e ação sobre estratégia de desenvolvimento para o futuro justo e bom, desejável. Quanto mais rápido se avançar na formulação de políticas globais que partam de uma política regional, eu acho que nós vamos conseguir entender melhor, inclusive diminuindo a desigualdade nesse país e fazendo inclusão social. Quais são os desafios que a gente ainda tem que enfrentar e quais são as grandes oportunidades? Em particular, eu acredito que o principal desafio é a gente entender melhor o avanço da financiarização e seus impactos sobre as políticas e o desenvolvimento. As duas coisas, isso é muito importante. A gente se encontra 20 anos depois face a alguns dos mesmos dilemas que estávamos há 20 anos atrás. Entende? Que o processo de globalização avançou e, ao mesmo tempo, a sociedade global e as sociedades nacionais, elas evoluíram do ponto de vista de uma pior distribuição de renda, de uma maior concentração de poder econômico e político na mão de poucos, do aumento de conflitos reais e potenciais. Mas, por outro lado, a gente percebe enormes potencialidades de transformação que estão ocorrendo no território. E esse otimismo, ele tem que ser não apenas valorizado, mas tem que ser também trabalhado do ponto de vista da gente continuar gerando conhecimento, capacitação e empoderando, se for possível, essas realidades para que elas possam continuar nesse processo positivo. Eu acompanhei a Rede Siste de duas maneiras, pelo menos. Uma enquanto pesquisador, quer dizer, eu participei de alguns projetos, vários projetos na Rede Siste, e também como na época que eu era diretor do Instituto de Economia, foram 8 anos acompanhando de perto o trabalho que era realizado pela equipe da Rede Siste. E eu queria destacar dois pontos que eu acho que merecem ser mencionados com destaque. O primeiro é a qualidade dos trabalhos, quer dizer, a Rede Siste tem feito trabalho muito bom, de grande qualidade, reconhecido, inclusive internacionalmente, e por conta disso mesmo, o segundo ponto que eu queria destacar é a rede, Como dizer, a Rede Siste, ela criou uma rede não só dentro do Brasil, com pesquisadores de várias instituições, mas também fora do Brasil. Então são dois pontos importantes, quer dizer, a criação de uma rede não é uma coisa simples e é preciso muita perseverança para você manter ela funcionando, e ela está funcionando. The contradictions of late capitalism and the emergence of post-capitalist alternatives require the keen analytical capabilities of REDISYST and your competences in translating research results into progressive politics. The struggle continues, and in partnership with REDISYST, we are convinced that we can co-create the just, egalitarian, resilient and sustainable world that we all need and want. E é um dia a dia de pensar Brasil, de olhar cada estado, aprender a ver os problemas econômicos, superar as invisibilidades e acreditar que nós brasileiros brasileiros e brasileiras, melhor, temos muito a contribuir, valorizar os nossos autores, Celso Furtado, etc. Então, sempre resgatar isso, não deixar, nunca entrar num curso, por exemplo, quando você for dar aula, e olhar e deixar ter uma referência bibliográfica apenas de europeus e de norte-americanos. É uma responsabilidade
levar esse olhar no nosso cotidiano, quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente dá uma palestra, quando a gente tiver uma conversa, ajudar a desconstruir os modelos que estão colocados aí, os modelos tradicionais de desenvolvimento, e ajudar a construir modelos, né, que realmente vão trazer esse desenvolvimento para os nossos atores, que são adequados, né, às nossas especificidades locais e principalmente que valorize o Brasil. Eu acho que se uma mensagem, eu acho que seria a valorização do Brasil. A RedSist insiste diariamente na valorização dos nossos recursos naturais, dos nossos autores, da nossa literatura, da nossa cultura, da nossa história. Então, é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade para ser levada também com alegria, com fé, com força. Em homenagem a essa grande contribuição que nós devemos não apenas comemorar, mas seguir adiante, seguir refletindo, buscar soluções, propor de maneira criativa e inovadora caminhos novos, num momento em que o Brasil terá que enfrentar uma encruzilhada importante, marcada em 2018, sobre qual rumo deseja para o seu futuro. E eu acho que é o momento da gente reafirmar o nosso compromisso com uma sociedade nacional e uma sociedade global mais justa e que respeite o cidadão. A inovação a serviço da sociedade, eu acho que essa é a grande marca da RedSist e que foi um privilégio eu poder participar. Son referentes, son amigos, son colegas y sobre todo son gente que va a seguir peleando toda la vida. Y esos son los amigos que tenemos en RedSist, que queremos en RedSist y que vamos a seguir trabajando por lo menos 20 años más.